Olá, bom dia, a paz do Senhor, a paz do nosso Senhor para todos vocês. Quarta-feira e estamos aqui novamente no volante. Vamos dirigir em alta velocidade, não é? Mais e mais, mais e mais, até você alcançar o voo da águia, ok? Queridos, Márcia Martins com vocês, programa O Clamor, a partir aqui dos estúdios da Rádio Impacto e com você também no Face Alive. Pessoal, já vai chegando aí no Face Alive, bom dia, ok? Nós temos coisas do Senhor para estar compartilhando hoje, a cada manhã, segunda, quarta e sexta-feira. Este programa depois vai estar postado no Facebook e vamos também estar postando no YouTube. Meu canal no YouTube é Márcia Entre Nações, ok? E vamos começando aqui com a palavra do Senhor, Salmo 18. Ó Senhor Deus, como eu te amo. Ó Senhor Deus, como eu te amo. Nós podemos, mudar um pouquinho isso aqui. Bom dia, Luísa, Juliana, porque depois que Jesus veio, os salmos foram escritos por Davi no Antigo Testamento, e nós temos o privilégio de chamar o Altíssimo, o Criador de todas as coisas. Podemos chamá-lo Pai. Pai, meu Pai querido. Então, nós podemos dizer, ó Senhor, meu Pai, como eu te amo, Tu és a minha força. Tu és a minha força. Deixe-me ver aqui, quem que já chegou, pessoal já chegando aqui no Face Alive. Pai querido, Senhor, Tu és a minha força, eu te amo. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em quem me escondo. Essa rocha aqui é uma caverna na rocha. Não é? Como que você esconde numa rocha? Na cavidade da rocha. Quando Moisés pediu que queria ver a face do Senhor, ele disse, eu vou te colocar na rocha, na cavidade da rocha, e assim você vai poder ver a minha face. E ele passou por Moisés, e a parte do caráter de Deus que Moisés viu foi a bondade do Senhor. Ele viu a face de bondade do Senhor. Então, tudo isso aponta para Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque quando o Pai colocou ali Moisés na cavidade da rocha, na verdade, ele estava colocando Moisés em Cristo. E quando Moisés foi colocado em Cristo... Bom dia, Flávia! Ô, Flávia, que bom te ver por aqui. Quando Moisés foi colocado na cavidade da rocha, ele foi colocado em Cristo. Cristo é esta rocha, ok? E então ele pôde ver a face de Deus, porque nós contemplamos Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, nós o colocamos. Nossa, Flávia, até perdi o que eu estava dizendo. A Flávia está dizendo aqui, ore por mim. Hoje é o meu dia, aniversário da Flávia Oliveira, uma amiga querida. Que o Senhor te abençoe de maneira muito especial. E eu espero mesmo que você me leve para comer hoje um pastel na mexicana para a gente comemorar, tá bom? Flávia, um grande beijo para você. Mas vamos voltando aqui, porque às vezes você vai ler a mensagem na tela e perde aqui o fio da meada. Veja bem, Moisés ele foi colocado na cavidade da rocha que simboliza Jesus Cristo, que é a rocha da nossa salvação, o nosso lugar seguro. E ali sim ele pôde contemplar a face do Deus Todo-Poderoso. Não é? Porque é em Cristo que nós podemos contemplar a face do nosso Deus. Ele é,
né? A representação perfeita, a imagem perfeita do Pai está no rosto de Cristo. E por isso Moisés, em Cristo, ali simbolicamente na cavidade da rocha, ele pôde contemplar em segurança a face do Senhor sem ser destruído. E qual foi a parte de Deus que ele viu? A bondade do Senhor. Porque Cristo é a expressão da bondade de Deus para conosco, que veio a esta terra como homem para nos resgatar, né? Como nosso resgatador. Aquele, né, que como Boaz, né, na história de Boaz, né, lança a capa sobre nós e nos desposa, não é? Nos desposa, somos a esposa do Cordeiro, a amada dele, não é? E assim somos introduzidos na família de Deus. Olha bem, vamos lá. O meu Deus, né, o meu Pai, o meu Senhor aqui é Jesus, é uma rocha em quem me escondo, esta caverna, não é? Ele me protege como um escudo, ele é o meu abrigo e com ele eu estou seguro. Eu clamo ao Senhor pedindo ajuda e ele me salva dos meus inimigos. Louvem a Deus, o Senhor. Em Cristo nós temos todas as coisas. Ana Luísa, querida, reclamando que eu não dei bom dia para ela. Ana Luísa, ela fez 4 anos, né, Juliana, agora? É a minha netinha do coração. Bom dia, Ana Luísa. Beijo grande para você também, ok? Vamos lá passear no livro de João, porque diante desta palavra, me lembrei desse texto aqui de João, quando o Senhor, ele sobe aos céus e ele envia o Espírito Santo, ele diz, eu não vou deixar vocês abandonados, vou voltar, não é? E ele volta na pessoa do Espírito Santo. E João 14, 21 vai dizer assim, a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, prova que me ama. Bom dia, Neuza Neves. Oh, bom dia para você também. Obrigada, querida. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. A pessoa que me ama obedece a minha mensagem e meu Pai a amará. E o meu Pai e eu viremos e faremos nela morada. Vamos habitar nela, vamos viver com ela, habitar nela, ok? A pessoa que não me ama, não obedece a minha mensagem, a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou, disse Jesus. Nós precisamos tomar uma consciência, termos, né, uma claridade maior, crer, né, com mais realidade nesta palavra de Jesus, né? Nós estamos na rocha, nós estamos dentro da caverna. Se Jesus é a rocha, nós somos um pedacinho desta rocha, nós somos, né, da mesma natureza que Cristo, nós estamos unidos, inseridos nele. Então, aquele que crê nas palavras do Senhor e que obedece os seus mandamentos, não é? Prova que o ama. E aquele que ama o Senhor, ele virá e fará nele morada, habitará dentro. Eu não sei você, mas eu consigo perceber fisicamente a presença do Espírito Santo habitando neste corpo mortal, não é? O Senhor habita no teu interior. E nós precisamos pensar sobre isso, crer nisso, andar como quem carrega o Criador de todo o universo, o Altíssimo. E às vezes nós nos esquecemos
de que nós somos habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós carregamos em nós esta presença santa e temos que andar e viver, né, entendendo, crendo, compreendendo, né, que esta vida eterna está dentro de nós, que a própria vida está habitando no nosso interior. Porque tudo depende de crermos. Se você ignora essa verdade, você não vai andar nesta verdade, porque cada um de nós anda na luz que tem, na revelação, na compreensão que tem. E nós precisamos, né, capturar esta realidade, esta verdade e viver. Né? Eu estou carregando no meu interior o Altíssimo. Eu sou esposa do Cordeiro. É muito, não é? Mas nós, quando tomamos a ceia, você come o corpo de Cristo, bebe o sangue dele, você se torna um com ele. Né? Você se torna uma só carne, um só sangue, um só corpo, você se torna um com ele. Você passa a ser o corpo de Cristo nesta terra. E a plenitude dele te enche. É muito tremendo, não é? E nós precisamos meditar nessas coisas e caminhar de uma maneira diferente sobre esta terra. Mas eu escolhi aqui alguns assuntos. Ontem, né, eu estava na minha meditação e eu estou começando a ler minha Bíblia nova de novo em Gênesis. E nós vamos lá. Mas antes de mais nada, está aí um fala-fala, um diz-que-diz, uma confusão, porque o nosso presidente, o presidente do Brasil, não é, foi afetado por esse vírus. E, inclusive, o meu amigo Sobit, pastor Sobit, lá do Nepal, me mandou uma mensagem agora mesmo, né? Poxa, eu lamento muito que o seu presidente, né, está com esta virose e nós estamos orando por ele. Glória a Deus, ora mesmo, né? E eu disse para ele, olha, eu acho que até nisso existe um propósito de Deus, porque dessa maneira ele vai se identificar com todos aqueles que têm passado, né, por essa enfermidade. E vai mostrar diante dos olhos de todos o quanto Deus é fiel com ele. Ele está tomando a hidroxicloroquina, que é nome difícil. A gente podia botar HC, né? Hidroxicloroquina HC. Ele está tomando, como ele tanto tem defendido, né? Que é um medicamento bom, quando especialmente você toma no início, né? Quando você começa a sentir os sintomas. Tem gente que tomou até de maneira preventiva. E nós vamos ver, né, que ele vai passar por isso, debaixo da graça de Deus. Eu vejo, né, a força que este homem tem só pode vir do Senhor. Eu liguei a TV, acho que foi ontem, eu liguei, né, porque depois eu ia jogar no YouTube. E estava dando justamente uma entrevista dele para várias redes de TV, ele falando, né, assim, né, amanheci com febre e tal, realmente foi confirmado o diagnóstico e tal. E o esforço dele de continuar falando com aquela máscara, né? E os repórteres, eles não são nada misericordiosos, eles continuaram perguntando, e já estava me dando aflição que eu até tirei, né? Tirei porque... Falei, gente, esse povo não tem misericórdia, o homem, né, está sentindo mal, porque, claro, afeta o seu corpo, te dá mal-estar, não é? E mesmo assim, né, eles não dão trégua, não. E assim como o Senhor, né, foi fiel de salvá-lo daquela facada assassina, que até hoje ninguém fala pra gente quem é o mandante daquele crime, não é?
ele vai passar por essa virose de uma maneira tranquila, que vai trazer tranquilidade para toda a população brasileira. E mais uma vez, né, o Senhor vai mostrar que é fiel, que foi colocado lá pela vontade de Deus. Neuza está dizendo, concordo, Márcia, Deus tem suas formas de conduzir as coisas. Sobre o Bolsonaro, ela concorda, não é? Vai até ter mais identificação com as pessoas, embora que tenha, assim, quilos e quilos e toneladas de macumbas e de maldições, né, sobre a vida dele. Por isso, nós precisamos também lembrar dele nas nossas orações, da Michele, né, que é uma serva de Deus. E vamos orando, porque maior é Deus, né? Nós vamos abençoá-lo e não vai ter maldição que vai funcionar, não é? Porque ele representa a nação brasileira e ele representa aos cristãos da nação brasileira, né, que creem que ele tem temor de Deus e que ele não quer as coisas que Deus não quer para nós. Amém? Que o Senhor possa guardá-lo, guardar a família dele e que isso seja só para a glória do Senhor. Amém? É incrível, né? Quando eu resolvo subir o louvor, nós estamos com um probleminha aqui, que eu não estou podendo muito usar esse louvor do estúdio, mas eu vejo que eu subi na hora, né, em que o louvor dizia, somos a morada de Deus. Quem está cantando é a Aline de Barro, né? Casa de Deus. Somos a morada do Senhor, né? A confirmação aí do Espírito Santo sobre aquilo que eu estava dizendo. O Senhor habita no nosso interior e o nosso relacionamento com Ele tem que ser um relacionamento de intimidade, de amor, né? Conforme Jesus disse, né? Nós vamos vir para morar em você e nós vamos... o próprio Senhor Jesus dizendo, e você vai me conhecer, vou fazer com que você me conheça. Não tem coisa mais maravilhosa do que, né, conhecer o Senhor. Opa! Então vamos lá, Gênesis 7. Olha bem, que interessante. Temos muitas coisas interessantes, precisamos ir para frente, senão não dá tempo, tá? Gênesis 7 vai narrar o dilúvio. E o Senhor mandou, então, que Noé fizesse uma barca e entrasse na barca ele com toda a sua família e levasse os casais de animais. Todos sabem, né, dessa historinha, a gente conhece há muito tempo. E o Senhor pediu que ele levasse 7 casais de cada espécie de animal puro e um casal para cada espécie de animal impuro. O número 7, é um número que fala de perfeição, de algo, né, fechado, de algo completo. Então, Jesus ele vai escrever para 7 igrejas no Apocalipse. No Apocalipse, nós vamos ver a presença do número 7 muitas vezes. E esse texto sobre o dilúvio também vai ser marcado pelo número 7, apontando para algo que se completou, um ciclo que se fechou, que se completou ali. Tanto que quando a gente passa para o capítulo 8, né, é interessante que Deus é tão tremendo que justamente, né, o dilúvio vem no capítulo 7 de Gênesis, e esse 7, né, tem a ver com esta completação. Nesse texto vamos ver aparecendo alguns 7s, e quando passa para o capítulo 8, nós vamos ver o título aqui, que foi o fim do dilúvio, e então um recomeço. O número 8 na Bíblia, ele aponta para recomeços. A criança nascia
e ela era circuncidada no 8º dia, ok? Simbolizando aí uma outra fase da vida dela. Não é porque ela nascia dentro de uma aliança adâmica, e quando ela era circuncidada, ela entrava na nova aliança, que, né, era a antiga aliança, no caso, né, a aliança do Senhor com Israel. Então, o número 8 vai apontar sempre para um novo começo. Tá bom, Flávia? Fica ligada aí que nós estamos entrando aqui na revelação de Gênesis 7. E as pessoas falam assim, esse negócio de dividir Bíblia por capítulo, isso é coisa do homem, não tem nada a ver, tem capítulo que está dividido errado. Pode até ser, mas que tem muita coisa profética, até mesmo no número dos capítulos, como eu estou dizendo para vocês aqui, desse caso, isso tem. Porque Deus, ele pode todas as coisas, e ele pode brincar com esses números na Bíblia, e ele pode colocar o número do capítulo onde ele quiser, né? Por exemplo, o número 11 é o número da nova era, é o número da destruição, ok? E o que aconteceu? Quando Judas traiu o Senhor, sobraram 11, né? Apontando para a traição de Judas. O capítulo 11 da Bíblia vai falar da Torre de Babel, quando o Senhor vem e destrói, né? E dispersa a humanidade. É o capítulo 11 da torre, que traz a história da Torre de Babel. Então, vocês veem que até mesmo a numeração dos capítulos tem a ver. Então, o Senhor pediu que levasse 7 casais de cada espécie de animal puro, né? Ou seja, ali estavam representados todos os animais puros. Esses 7 fala dessa inteireza de coisa, tá? E aí o Senhor fala, leve também 7 casais de cada espécie de ave, pois daqui a 7 dias eu vou fazer chover durante 40 dias. E Noé fez tudo conforme o Senhor tinha mandado, e ele tinha 600 anos quando, né, o dilúvio cobriu a terra. A fim de escapar do dilúvio, ele entrou na barca junto com seus filhos e sua mulher e suas noras, num total de 8 pessoas, porque eles iam começar a nova civilização do planeta. Então, novos começos, 8 pessoas, ok? Noé, a esposa, 3 filhos com as suas mulheres. Bom, então os animais puros, os impuros, todos que se arrastam pelo chão, as aves, eles entraram com Noé na barca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia mandado. 7 dias depois, as águas do dilúvio começaram a cobrir a terra, tá? Isso está Gênesis 7:10. Quando Noé entrou na barca com a sua família, ele ainda ficou dentro da barca durante 7 dias antes que chovesse. E durante aqueles 7 dias, foi o tempo em que os animais foram chegando e de 2 em 2 foram entrando na barca. Levou 7 dias ali, os animais vindo, foram entrando. E as pessoas, né, daquela época que estavam assistindo aquilo, mesmo elas vendo o que estava acontecendo, elas se comportaram assim, pior do que animais, porque elas não quiseram entrar. Olha, quando a gente vai aqui para frente, vai falar aqui, com eles entraram. Nesse mesmo dia, Noé e sua mulher entraram na barca junto com seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas mulheres. Com eles entraram animais de todas as espécies, domésticos, selvagens, que se arrastam pelo chão, e as aves. Todos os animais entraram com Noé na barca, de 2 em 2. Entraram machos e fêmeas de cada espécie, de acordo com o que Deus havia mandado Noé fazer. Aí o Senhor fechou a porta da barca. Então entraram, até que o Senhor fechou a porta da barca, porque aqueles
Homens e mulheres que estavam assistindo, né, uma cena tão sobrenatural, vendo os animais entrar, mesmo assim eles não se tocaram. Não se tocaram. Então, hoje nós podemos ver esta mesma cena, né? As pessoas se recusando a salvação providenciada por Deus. Isto está acontecendo a mesma coisa. Por isso que Jesus vai falar, né, que lá em Mateus Jesus fala, né, que será como nos dias de Noé, né? Eles continuaram vivendo, casando, comendo, como se nada tivesse acontecendo, até o dia em que veio o dilúvio e matou a todos. E o que vai acontecer para o futuro, mesma coisa, como nos dias de Noé. As pessoas estão ignorando o chamado de Deus para se arrepender e para consertar as suas vidas. E esse é o tempo da purificação. Deus vai purificar esta terra, assim como purificou nos dias de Noé através da água. Vai ser purificada pelo fogo. Ok? Houve uma purificação nos dias de Noé, lavou tudo, não sobrou nenhum ser vivo, a não ser aqueles que escolheram entrar no barco da salvação. Hoje, a nossa arca é Jesus Cristo. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa caverna na rocha, o nosso lugar de segurança. E então as pessoas, mesmo vendo o que estava acontecendo, aquela fila de animais, né? Os animais foram obedientes e eles não continuaram na rebeldia, recusaram a salvação. Aí vamos para frente, Gênesis 7:17, diz assim: o dilúvio durou 40 dias. 40 na Bíblia é o número da prova. Após a travessia pelo deserto, toda aquela geração que era fraca, que não cria, né, que saiu do Egito e se recusou a crer, pereceu. Mas uma nova geração, fruto daquela travessia, surgiu. Uma geração pronta para a conquista de Canaã com Josué, uma geração de guerreiros, não é? Aqui, se nós formos ver, continuando em Gênesis, o dilúvio durou 40 dias. A água subiu e levantou a barca, e ela começou a boiar. A água foi subindo e a barca continuou a boiar. A água subiu tanto que cobriu todas as montanhas mais altas da terra. E depois subiu ainda mais 7 metros. Né? Significa que a água subiu até completar o juízo de Deus, que é o número 7, é o número de algo completo. Ok? Por isso morreram todos os seres vivos que haviam na terra, isto é, aves, animais domésticos, selvagens, que se arrastam pelo chão e os seres humanos. Morreu tudo que havia na terra, tudo que tinha vida e respirava. Somente Noé e os que estavam com ele na barca ficaram vivos. O resto foi destruído, isto é, os seres humanos, animais domésticos, selvagens, tarará. Só 150 dias depois é que a água começou a baixar. Então, as águas foram subindo. E quanto mais as águas subiam, mais o barco de Noé subia, era levantado. As mesmas águas que mataram, né, tudo e todos, estas mesmas águas, elas serviam para levantar Noé cada vez mais alto. O mesmo deserto que matou toda uma geração, levantou uma outra geração de conquistadores fortes, organizados, debaixo das ordens de Josué, né? Caminhavam em submissão, conquistadores mesmo. Por isso é que nós também podemos esperar pela frente a destruição
de morte para essa geração. Uma geração iníqua vai ser destruída, vai ser erradicada. Mas aqueles que não querem pertencer ao rei é que vão perecer. Nós que andamos, né, em obediência ao Senhor, que estamos na barca, que estamos em Cristo Jesus, vamos ver o surgimento de uma igreja forte e poderosa. E quando eu falo igreja, estou falando de cada um de nós, não estou falando de instituição humana, estou falando do corpo de Cristo. O corpo de Cristo vai surgir forte e poderoso, pronto para entrar na nova terra, como Noé entrou, pronto para entrar na Canaã celestial, como Josué que conquistou Canaã para Deus. Esse texto, né, sobre o dilúvio, como eu disse, ele é marcado pelo número 7, porque ali se completou alguma coisa, né? E no capítulo 8, nós já vamos aqui, ó, capítulo 8, versos 10 e verso 20. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba de novo, né? Até que a pomba voltou com a folhinha da oliveira no bico. Ele esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. Então é todo muito marcado aqui pelo 7, né? Porque ali se terminou uma era. Vai voltar para oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Ele pegou aves e animais puros de cada espécie, queimou como sacrifício no altar, e o cheiro dos sacrifícios agradou o Senhor. E ele pensou assim: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno. E ele vai fazer uma aliança com Noé. Hoje, não é? O que nos faz boiar enquanto as pessoas estão se afogando é a graça de Deus. Aqueles que estão vivendo debaixo da graça de Deus, por mais que as águas subam, eles não se afogam, eles boiam. Né? Aquele texto muito conhecido, né? Quando passares pelas águas não te afogarás, quando passares pelo fogo não te queimarás, porque eu estou contigo. Não basta, né, que o Senhor esteja em nós temos que estar unidos também a Ele. Nós, né, temos que nos colocar em Cristo Jesus, que é o único lugar possível de sobreviver, porque assim como nos dias de Noé, vai acontecer nos nossos dias. O Senhor encerrou ali um ciclo, purificou a terra, né, de toda aquela contaminação para ter um recomeço. E nós vamos passar, já estamos passando, entrando neste ciclo em que vai haver uma separação entre o que pertence ao Senhor e o que não pertence a Ele. Entre os que querem entrar, não é, na barca com Cristo e atravessar uma travessia segura, não é? Voltar para o reino do nosso Deus, do nosso Pai, ou vão perecer com esta antiga, né, ordem, né? Essa terra que está sendo aí tão contaminada, governada por Satanás, ele não tem mais direito a isso. E o Senhor, na sua longanimidade, assim como quando Noé entrou na barca, houve ainda 7 dias para que as pessoas se arrependessem, para que elas quisessem entrar na barca com Noé, e elas não quiseram. Nós também estamos nesse tempo de longanimidade do Senhor, quando a graça está sendo oferecida, o perdão está sendo oferecido. Então, quem não quiser entrar não vai ter desculpa, porque o Senhor é longânimo, né? Ele espera para que nós nos arrependamos.
E se você decide permanecer nessa posição de rebeldia contra Deus, então quando ele fizer esta purificação, né, porque vai surgir novo céu, nova terra, onde que toda a maldade do inimigo vai ser removida, você vai ser removido, né, também porque você não quis, né, porque você não desejou a salvação. Olha bem, vamos lá agora em 1 Timóteo 4. Vamos ver aqui, 1 Timóteo 4, falando sobre os últimos tempos. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Então, vão perecer não somente os ímpios, mas aqueles que abandonaram a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores, como está forte essa operação de engano hoje na Terra. E há ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa, cauterizada, consciência cauterizada, não tem a consciência. Essas pessoas ensinam que é errado casar e que é certo, que é errado casar e que é errado comer certos alimentos. Mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conhecem a verdade os comam depois de terem feito uma oração de agradecimento. Tudo que Deus criou é bom e, portanto, nada deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido com uma oração de agradecimento, porque a palavra de Deus e a oração tornam os alimentos aceitáveis. Então, o que o Espírito está dizendo claramente é que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Isso é terrível, não é? Vamos ver aqui também, eu quero ler um texto em Ezequiel. Ezequiel, o capítulo 3, a partir do verso 16. Tá? Ele vai falar, ele é um profeta que está como vigia. E vai começar justamente... Olá, Ivan, bom dia. Estava sumidinho, Ivan. A paz. Ezequiel, capítulo 3, 16. Depois desses 7 dias, aos 7 aqui novamente. Então, né, a paciência do Senhor aí, né, terminou 7 dias, fechou-se um ciclo. E depois desses 7 dias, o Senhor Deus falou com Ezequiel. E o que ele disse? Ele falou para Ezequiel: homem mortal, eu o estou pondo como vigia para a nação de Israel. Você entregará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu anunciar que um homem mau vai morrer e você não avisar esse homem para que pare de fazer o mal e assim salve a sua vida, ele vai morrer como pecador e você vai ser o responsável pela morte dele. Se você avisar um homem mau e ele não deixar de pecar, ele morrerá ainda pecador, mas você não morrerá. Se um homem direito começar a fazer o mal, né? Então aqui nós temos duas situações. Um é um homem mau, né, que não quis se arrepender, ou que vai se arrepender porque é um ímpio, né, uma pessoa que não tinha escutado a mensagem da salvação e você vai pregar para ela. Se você não falar para ela, a culpa, né, vai ser tua, Deus vai te cobrar. Você andava com essa pessoa, convivia com essa pessoa, sabia que ela estava se perdendo e por que é que então você não avisou para ela? Neuza, você está no meu WhatsApp? Porque se você estiver no meu WhatsApp,
eu mando para você depois a mensagem. A Neuza está dizendo que a internet dela caiu e ela está chateada, né? Que perdeu a mensagem. Se você quer ouvir essa mensagem depois, ou se você perdeu alguma parte, me adiciona no seu WhatsApp, ok? Porque quando eu postar no YouTube, Márcia Entre Nações, lá no YouTube, eu vou mandar para você, ok? No seu WhatsApp, para você abrir no YouTube e assistir novamente. O meu WhatsApp é 9, aqui 32 de Juiz de Fora, tá? 32 de Juiz de Fora, 991959489. Né? Sempre as pessoas, né, elas estão me adicionando e eu fico feliz, né? Porque cada dia nós temos mais pessoas que estão sendo beneficiadas com a mensagem que Deus tem me usado para trazer. Então aqui está, né, o chamado aqui de Ezequiel, o Senhor falando com ele, olha, se, né, o homem está fazendo coisas más, né? Se eu anunciar que um homem mau vai morrer e você avisar esse homem para que pare de fazer o mal e assim salvar a sua vida, ele não vai morrer como pecador, né? E se ele não quiser aceitar, pelo menos você lavou as suas mãos, você não tem essa culpa. Mas tem um segundo caso aqui. Se um homem direito começar a fazer o mal, é o caso lá que acabamos de ver em Tiago, aqueles que nos últimos tempos, né, vão abandonar a fé. Então, se este homem, né, estiver abandonando a fé, um homem direito começar a fazer o mal, e eu o puser em uma situação perigosa, ele morrerá se você não o avisar. Olha que interessante, se um homem direito, né, vamos dizer um crente, começar a fazer o mal, está perdendo a fé, e o Senhor fala, e eu o puser em uma situação perigosa, né, se o Senhor permitir, né, uma prova para aquela pessoa, se ela estiver de cama, né, uma doença grave, né, qualquer situação perigosa, teve um acidente, quase perdeu a vida, é o que o Senhor está dizendo, né, e eu o puser em uma situação perigosa, ele vai morrer se você não o avisar, é preciso, né, advertir esta pessoa, e ele vai morrer por causa dos pecados dele, e eu não me lembrarei do bem que ele fez. E você vai ser responsável pela morte dele. Se você avisar um homem direito para que não peque, e se ele se ele der atenção a você e não pecar, então ele vai ficar vivo e você também não morrerá. Não é? Neuza, o WhatsApp, você pode assistir este programa de novo no Facebook. Vai estar lá no meu Facebook, Márcia Martins. Ok? Vou repetir, então, o WhatsApp para você. Anota 32, que é o número de Juiz de Fora, 9, que é aquele 9 que a gente tem que colocar no começo, tá bom? Depois, 9195 9489. Confere aí. 99195 9489. São muitos noves. Então, então esse aqui foi o Senhor falando com o profeta Ezequiel. Advirta o povo que se arrependa. Noé ficou lá mais de 100 anos, né? Acho que foi 100 anos. Não, 600 anos. 600 anos, Noé. Eu sei que durante uma vida inteira, Noé esteve dizendo àquele povo, arrependei-vos, arrependei-vos. Não é? E o povo não se arrependeu. Hoje é o tempo do Senhor levantar profetas. Tem um profeta jovem lá nos Estados Unidos, que ele tem um ministério assim, ele coloca roupa de saco e vai para as ruas das grandes cidades. E ele vai clamando pelas ruas, se arrependam, porque o juízo do Senhor está chegando. Né? Arrependam-se. E ele vai gritando aquela mensagem do Senhor, literalmente, né? Um João Batista dos nossos dias. Ele tem sido visto nesses dias, né, da pandemia,
ele foi filmado, né? Antes mesmo do acidente das Torres Gêmeas, e o Senhor tem usado ele para advertir o povo: arrependei-vos, arrependei-vos, né? Eu lembro que teve um que estava na porta de um local, assim, na passagem de um grande show nos Estados Unidos, e ele estava ali com o megafone: arrependei-vos, né? Aceita Jesus como seu Senhor. E as pessoas não davam confiança, elas iam passando, e virou aquela grande multidão para assistir aquele show. De repente, um atirador do alto de um prédio começou a atirar e matou uma quantidade imensa daquelas pessoas, não é? E aquele profeta do Senhor estava ali, passaram por ele e não deram confiança, ok? Então, já falei para vocês, nós nunca sabemos, né, o dia em que vamos partir dessa terra. Portanto, aqui está uma outra profeta, uma outra voz profética. Conserta a tua vida com o Senhor. Conserta, porque os dias são maus, ok? Você não sabe quanto tempo você tem de vida, e as coisas que estão vindo pela frente não são fáceis. Só aqueles que entrarem na barca, as águas estão começando a subir mais e mais. Se você não quer afogar, entra, né, na barca que é Jesus Cristo. Ali a graça de Deus vai te sustentar. E por mais que as águas subam, a graça de Deus vai te levantando ainda mais alto, né? Vamos recebendo mais graça de Deus. O mesmo deserto que matou toda aquela geração fez que surgisse uma outra geração diferente, forte. A mesma água que matou afogado todo aquele povo ímpio, pecador naquela época, levantou alto a arca de Noé para que ele pudesse dar início, né, a uma nova fase. E eu creio que nós, né, como Jesus disse, será como nos dias de Noé, nós estamos beirando esse novo tempo, e estamos entrando aí num tempo de purificação, que tudo aquilo que não foi, né, o Senhor que plantou vai ser arrancado. Agora pulou a internet, né? O que eu disse foi que tudo aquilo que o Senhor não plantou será arrancado. Amém? Esse texto de Malaquias, o Senhor me deu alguns dias atrás, e eu estava para compartilhar. Deixa eu pegar exatamente aqui o verso desse texto de Malaquias. Vamos ver. É 3, de 13 a 18. O Senhor diz: vocês falaram mal de mim e ainda perguntam: o que foi que falamos contra ti? Vocês dizem: não vale a pena servir a Deus, não adianta nada a gente fazer o que o Senhor Todo-Poderoso manda, ou vestir roupas de luto para mostrar a Ele que estamos arrependidos. É fácil notar que os orgulhosos são felizes e que a gente vê que tudo dá certo para os maus. Quando põe o Senhor à prova, eles não são castigados. Assim as pessoas falavam. Mas então, os que temiam o Senhor falaram uns com os outros, né? Oravam. E ele escutou com atenção o que estavam dizendo. E na presença dele foram escritos no livro o nome dos que respeitavam a Deus e o adoravam. Enquanto uns, né, falavam: não vale a pena servir a Deus, olha aí, né, quem rouba é que vai para frente, é só os que fazem, né, coisa errada que mente, que consegue as coisas na vida. Os que falavam assim, né, eles
foram castigados, porque os que temiam o Senhor falaram diferente. O Senhor escutou o que ele estava dizendo, o Senhor escuta o que você está dizendo, ok? E o Senhor mandou então que fosse escrito num livro o nome daqueles que respeitavam a ele e o adoravam. E o Senhor Todo-Poderoso diz: estes, né, que respeitavam o Senhor, que honraram o Senhor, que mantiveram a fé, eles serão o meu povo. Quando chegar o dia que estou preparando, eles serão o meu próprio povo. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. E mais uma vez o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas, com as pessoas que me servem, e com as pessoas más, né? Aqueles que não servem o Senhor. Entre os que me servem e os que não me obedecem. O Senhor vai fazer diferença, né, entre o crente e o ímpio. E ele diz no capítulo 4, está chegando o dia em que todos os orgulhosos e todos os maus serão queimados como a palha queimada na fogueira. Naquele dia eles queimarão e serão completamente destruídos. Mas para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês vão saltar de alegria, né? Naquele dia que eu estou preparando, né? Vocês vão pisar os maus como se eles fossem o pó da rua, né? E aqui termina, né, Malaquias dizendo: antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, Senhor, vou enviar o profeta Elias. Por quê? O profeta Elias é o mesmo que João Batista, que vem gritando, né? Arrependei-vos, arrependei-vos. Então, antes que chegue o grande e terrível dia, o Senhor ainda vai dar essa chance, ok? Por quê? É preciso que você se arrependa, porque Deus vai fazer diferença entre os que o servem e entre aqueles que não obedecem, entre os que obedecem, que andam nos caminhos do Senhor, e os que não andam no caminho do Senhor. Então, busque se santificar nesses dias. Busque corrigir os seus caminhos com o Senhor. Ok? Ouça, né? Ouça a palavra que o Senhor está liberando. Jesus, quando ele chegou, João Batista dizia: arrependei-vos. E Jesus chegou, continuou trazendo a mesma mensagem de João Batista. O que Jesus veio dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus entre vós. Então, esta palavra nunca cai. O arrependimento é sempre necessário. Vamos buscar este lugar de correção na presença do nosso Deus, para que naquele dia, né, o dia que ele vier para julgar todas as coisas, nós possamos estar do lado certo. Amém? E possamos, né, entrar na salvação que o Senhor preparou para nós antes da fundação do mundo. Queridos, fica na bênção aí, fica com a graça de Deus, graça, muita graça, porque a graça é melhor do que a vida. Ok? Nos vemos sexta-feira. Em nome de Jesus, se Deus assim permitir. Paz. Tchau.